Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, começa agora o Câmara na Comunidade. Aqui você vai conhecer instituições, iniciativas de serviços gratuitos para toda a população da cidade de São José do Rio Preto. Hoje eu converso com o pessoal do projeto UpDown. Estão aqui comigo a Márcia Pessoa e a Lilian Moura, que vão falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Então eu nem vou dar detalhes, nem vou falar nada, eu vou deixar com vocês, meninas, quem começa me dizendo e dizendo para quem está em casa, o que é o projeto UpDown? Bem, o projeto UpDown, ele é um projeto de acolhimento. Então, normalmente, né, os médicos nos avisam, a equipe da enfermagem, quando nasce um bebê, e a gente vai até a maternidade fazer esse acolhimento. A gente não falou nada, mas um bebê, que tipo de bebê? Tá certo. Crianças, né, bebês e crianças com síndrome de Down. Então, a gente faz esse primeiro acolhimento, que durante os anos já foi comprovado que faz toda a diferença esse acolhimento com a mãe. Porque a criança, o bebê, precisa de estímulo desde o início. E a mãe bem acolhida, que se sente segura, ela começa com esse estímulo. Então o resultado é muito, muito bom. Tá, e então onde surgiu essa iniciativa? Como que vocês acolhem essa mãe? Enfim, desde o comecinho, quem teve a ideia? Eu acordei hoje e vou fazer um projeto. Então, na verdade, eu morava em Curitiba. Em Curitiba eu fazia parte de uma ONG que já fazia esse trabalho de acolhimento. Então, quando eu vim para Rio Preto, conheci outras mães, né? Tem até a Sandra, que é a outra fundadora, que tinha um projeto similar, só que guardado. Então, juntamos nós duas. Daí entrou a Márcia, entrou a Andréia, tem uma outra psicóloga também que nos ajuda, e a gente resolveu fundar, né, o projeto UpDown. Não somos uma ONG, até mesmo porque o objetivo do projeto é o acolhimento, então informação de qualidade para essa mãe, para depois ela conseguir continuar todo o processo. Há quanto tempo vocês estão fazendo isso? O projeto fez um ano. Dia 21 de março, ele é bem recente. Tá. E então me contem como que é o trâmite, vocês ficam sabendo, vocês vão até essa mãe? A gente fica sabendo em alguns hospitais nós fomos e informamos que nós gostaríamos de fazer esse acolhimento. Tem hospitais que já têm esse trabalho, né? Então eles falaram, não vai ser necessário. Mas, por exemplo, a Santa Casa, que foi onde nós conseguimos portas abertas. Quando nasce uma criança com Down na Santa Casa, nos chamam. Então, é perguntado para a mãe se ela quer nos receber, porque às vezes não quer receber, e isso tem que ser respeitado também. E aí nós vamos até lá. Eu fiz 2 visitas o ano passado na Santa Casa daqui de Rio Preto. E foi muito interessante porque até essas mães acabaram me ajudando a entender como funciona todo esse processo de você conseguir os atendimentos na rede pública, né? Porque a gente tem os convênios, tem as clínicas particulares, tem a PAI, tem a Renascer, mas e a rede pública de São José do Rio Preto, do município, tem esse trabalho? E foi interessante, porque elas me ajudaram a conhecer isso. Eu falei, como elas perguntam, o que eu faço com meu filho? Onde eu levo meu filho? Ele vai andar, ele vai falar? São muitas dúvidas, né? Sim. Então, elas nos ajudaram a isso, a conhecer todo esse trabalho, onde eu posso levar o meu filho. Então, você pode levar aqui, na PAI, na Renascer, no município. Então, na realidade, o que acontece é mais uma troca, né? Exatamente. De informações e de conhecimento. Porque é muita dúvida, A mãe perde a capacidade naquele momento. Eu não vou dar conta. Acho que é a primeira frase que veio para mim. Então, eu tenho certeza que muitas mães, a grande maioria delas, recebe essa frase, não dou conta. E dá conta, com certeza dá conta. As terapias, elas só auxiliam esse dar conta. Porque é em casa que você vai fazer o trabalho com seu filho. Às vezes você fala assim, eu só daria conta se fosse uma criança normal, típica, né?
uma criança típica. Não, você vai fazer com ele o que você faria com qualquer criança. É exatamente tudo que você faz com um filho, você faz com este filho. É tudo igual. Você vai dar banho, você tem condições de dar banho, você tem condições de alimentar. Faz o seu vínculo, faz o amor com essa criança, porque agora é um filho diferente. Não é aquele que ela idealizou na gravidez. Eu acho que toda mãe já tem um tipo de perda do filho idealizado. Mas quando tem uma síndrome ou alguma outra coisa que sai do típico, né? Sim. Imagino que deva ser um pouco mais forte. E para as pessoas entenderem, tanto você, Márcia, quanto você, Lilian, tem filhos com síndrome de Down. Sim. Qual diferença faria, você não sei se teve esse apoio, porque é de outra realidade, qual diferença faria se vocês tivessem um grupo para dar esse apoio para vocês lá atrás? Muitas coisas eu aprendi batendo a cabeça, né? Mas eu tive um acolhimento, às vezes o hospital, quando o Miguel nasceu, ele teve algumas complicações e aí vai assustando todo mundo, então foi difícil nesse momento, mas eu tenho uma família maravilhosa que me ajudou muito, eu tenho amigos maravilhosos que me ajudaram muito. Então, essas pessoas puderam ser o meu reflexo, sabe? Quando você bate em alguém e volta para você que você é capaz. Então, isso é importante. Para mim foi importante isso. Receber dessas pessoas que estão à minha volta, que eu tinha condições de ajudar o Miguel, né? A alcançar a sua felicidade e a sua autonomia. E para você, Lilian, que diferença faz esse apoio na primeira hora? Muita diferença, porque assim, como você falou, minha realidade foi diferente. A Gabi nasceu na Holanda, então lá a preocupação deles tem problema cardíaco. A síndrome não tem problema, porque a síndrome a gente consegue resolver, o problema cardíaco é mais sério. Então não teve essa ênfase. Sua filha tem síndrome de Down. E foi interessante que a Gabi nasceu em casa. Logo que ela nasceu, tinha algumas características, só que ela nasceu saudável. Então a parteira nem levantou a suspeita, ela deixou criar o vínculo, passamos a noite juntas. No outro dia que veio uma outra parteira e levantou a hipótese, mas sempre reforçando o problema cardíaco. Sim. Né? E como a Márcia mesmo falou que a gente tem que fazer tudo que a gente faz com outro filho, foi o que o médico me falou quando eu fui levar a Gabi para fazer o exame no hospital. Então ele falou, todo bebê precisa de estímulo, não é só ela. A única coisa é que ela vai precisar de mais estímulo. Então foi com essa consciência que a gente foi nos adaptando. Eu tive o apoio do meu marido e da minha mãe, porque lá, né, só morava eu e meu marido, minha mãe foi para me ajudar. Não tive esse apoio familiar quando eu voltei para o Brasil, mas a grande diferença foi a maneira como foi dada a notícia. Então, diria que é muito impactante. Então, depende de como você recebe, você já tem o luto normal do filho idealizado. Dependendo de como é dada essa notícia, a mãe afunda mais e a estimulação demora para começar. Sim, para saber a diferença que vocês têm feito na vida de algumas mulheres, a gente conversou com mães que foram acolhidas pelo projeto UpDown e você acompanha agora. Meu filho é o Antônio, ele tem 1 aninho. Eu soube do grupo através de uma amiga que tem um familiar com síndrome de Down. E ela que me falou desse grupo. E aí eu fui adicionada nesse grupo. Você receber a notícia que o filho tem a síndrome de Down não é uma notícia fácil, né? Gera um monte de medos, principalmente o medo do desconhecido, né? Eu acho que o maior medo é esse, do desconhecido, por até então não conhecer a síndrome de Down realmente como ela é. Então, na verdade, o maior medo é do desconhecido, do como vai ser daqui para frente. Será que eu vou ser capaz? Como eu vou fazer para educar meu filho, para preparar meu filho para o mundo? Então, essa é a maior dificuldade. Mas quando eu fui introduzida nesse grupo, eu recebi a visita das irmãs Down na minha casa. Uma delas levou a filha dela, que é a Amanda, que é uma adolescente super desenvolvida, frequenta a escola regular, uma criança comum, com algumas particularidades.
Então eu me senti muito segura e vi que não era aquele bicho de 7 cabeças, entendeu? Que só ia precisar um pouquinho mais da minha atenção, do meu tempo, de me empenhar mais com ele, né? Mas que é uma criança normal, como qualquer outra criança, no tempo dele, mas que ele seria capaz de tudo. Quando eu descobri foi no outro dia, então para mim não mudou em nada, entendeu? Meu marido já se desesperou, chorou, brigou até com Deus. Mas eu recebi a notícia normal, como uma criança, um filho normal qualquer. Eu não me abati muito não, mas meu marido se abateu bastante. O acompanhamento do grupo foi a Márcia, que acompanhou a gente desde o hospital, que acolheu a gente, que conversou, explicou para nós como seria uma criança Down pra gente, então ela que colocou nós no grupo. E até hoje ela acompanha a gente, ajuda muito a gente. Você acompanhou aí essas mães dando depoimentos sobre o acolhimento que receberam do projeto UpDown. Então, eu já estou conversando aqui com a Lília e com a Márcia, que trabalham com isso. Em quantas mães vocês estão hoje? Nós acolhemos no ano passado 6 mães de crianças que nasceram com síndrome de Down. Sim, mas quantas mulheres vão até que fazem esse trabalho? É você, a Lília? A quantidade isso, do projeto vocês. UpDown. Somos em 4 mães e uma psicóloga. Ah, vocês também têm um acompanhamento de uma psicóloga. Isso. Qual que é a importância de ter uma psicóloga aí monitorando? É importante para nos ajudar, né? Porque quando a gente vai visitar uma mãe, eu, por exemplo, eu sinto essa necessidade dessa ajuda, porque eu me envolvo com essa mãe e eu sei o que ela está sentindo. Então a gente tem que ter um certo equilíbrio para poder ajudar essa mãe e não sentir o que ela está sentindo. E também quando a gente acolhe esse bebê depois que ele nasceu, mesmo que a gente não tenha como visitá-lo na maternidade, ela ajuda com esse trabalho com a mãe. A gente recebe essa mãe para eles falarem como foi esse momento, dessa dificuldade da notícia, aceitação do pai, aceitação da mãe. Então ela nos ajuda nesse aspecto. Sim. Mas na aceitação e nesse equilíbrio para nós do projeto. Lilian, como tem sido para você? Eu já vou perguntar para você, que a gente está acabando esse bloco, eu quero a sua opinião, porque a Lilian vai dar lugar aqui à filha dela, que é a Gabi. Então eu queria que você fizesse uma avaliação de como tem sido esse trabalho para você. É muito gratificante a gente olhar para aquela mãe e ela te olha como dizendo: ai, que alívio! Então, eu acho que elas vão dizer: ai, tem luz no fim do túnel. Então, a gente começa a conversar, a contar um pouquinho que eles querem saber, como que é seu filho, quantos anos tem. Então, quando a gente começa a falar: olha, ele faz o que todas as crianças fazem, faz arte também, como outras crianças. Então, a gente vê naquela mãe uma esperança. Eu acho que o mais gratificante do projeto é isso. Joia. Eu converso aqui então com a Lilian Moura e com a Márcia Pessoa, que são do projeto UpDown, que é um grupo de mulheres que presta algum tipo de auxílio para mães e famílias que acabaram de receber o seu bebezinho com a síndrome de Down. A gente vai falar mais no segundo bloco, você não sai daí, a gente vai para um breve intervalo. Até já já. Alimentos mal higienizados podem estar contaminados por uma bactéria forte chamada salmonela. A salmonela provoca infecção intestinal que precisa ser tratada. Ela também pode entrar pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e até levando à morte. Sua transmissão acontece por meio de alimentos ou água contaminados por fezes de animais. Galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até cães e gatos podem oferecer riscos. Alimentos que sejam derivados destes animais ou possam ter tido contato com as fezes deles, mesmo que pelas partículas do ar, são considerados vias de transmissão. Os sintomas costumam surgir entre 8 e 48 horas depois de ingerir o alimento contaminado e parecem muito com sintomas de doenças gastrointestinais. São eles: diarreia forte, vômitos, febre acima de 38 graus, sangue nas fezes, dor abdominal,
mal-estar geral, cansaço, perda de apetite e calafrios. A infecção causada pela salmonela é mais grave em crianças, idosos e gestantes. Após os primeiros sinais da doença, procure uma unidade de saúde imediatamente. Para evitar a contaminação, siga estas dicas simples. Lave sempre as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos. Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente as frutas e verduras. A carne deve ser bem passada e os ovos devem ser bem cozidos. Hábitos simples de higiene podem salvar a vida da sua família. Em caso de dúvidas, acesse o Portal da Saúde. Ela poderia ter visto a filha crescer. Ele poderia ter se casado. Eles poderiam ter uma vida diferente. Ela poderia ter sido advogada. Todos poderiam ter se vacinado. Não coloque sua vida e a de quem você ama em risco. Procure uma unidade de saúde e atualize sua caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá, estamos de volta com o programa Câmara na Comunidade. Hoje eu converso com o pessoal do projeto UpDown, que é um grupo de mulheres, mulheres, né, Márcia? Vocês são só mulheres, Só. por enquanto. Um grupo de mulheres que acolhe famílias que acabaram de receber seus bebezinhos com síndrome de Down. No primeiro bloco eu conversei com a Lilian Moura e com a Márcia Pessoa. A Márcia continua aqui comigo. E agora eu tô aqui com a Gabriela Moura, né, Gabi? Que é a filha da Lilian, né? Gabi, quantos Sim. anos você tem? Eu tenho 19 anos. Você já tá uma moça, né? Eu Já. acho que quando eu te entrevistei você ainda era menor. Agora você já tá responsável pela sua própria vida, pro desespero da mamãe, né? Com certeza. Ô Gabi, e você faz faculdade, é isso? Eu faço aqui na Unip, aqui em Rio Preto, estou no primeiro ano de pedagogia. Tá. E por que você escolheu pedagogia? Porque a minha mãe era pedagoga, né? Então eu sempre criei um vínculo com ela, né? Então eu adoro cuidar de bebê, então é minha paixão. Você me disse uma vez que você ajudou ela a cuidar do seu irmão, né? Sim, com certeza. Ajudei muito, principalmente do meu primo também. Depois minha mãe e do meu primo, né? Então, tô sempre ajudando no que precisar. E você, a gente conversava aqui no intervalo, você faz essas visitas com a sua mãe, com essas famílias que receberam seus bebezinhos? Como que você acompanha esse trabalho? Bom, eu acompanho, né, pelo que vejo na minha mãe, né, com as outras mães também, sempre apoio na minha mãe em tudo, no caminho que ela escolher, tô sempre lá com ela, ajudando, batalhando, tô sempre correndo atrás. E você gosta por causa dos bebezinhos, ela me disse. Sim. Você com pega? certeza. Você tem essa moral de pegar o neném no colo Sim, e tal? eu tenho. Porque as pessoas têm medo, às vezes, que vai desmanchar, né? Porque é muito molinho. Sim, não, mas eu sou tranquila. É. Sou. Então você acompanha a sua mãe nesse trabalho. Sim, sempre acompanho e apoio ela demais. Então, tudo que ela precisar, ela me chama, eu ajudo ela, as outras mães também, sempre tem meu apoio. E você conseguiu, Gabi, eu acredito que também pelo estímulo da sua mãe e por essa caminhada bonita que vocês têm, ter autonomia. E eu queria que você falasse para essas mães dessas crianças, é possível essa autonomia? Como você se sente? É possível, sim. Eu sinto que eu estou mais ao lado dela, né? E o filho tem o espelho da mãe. Tudo que a mãe faz, o filho aprende com a mãe. Então, é um reflexo entre a mãe e o filho. Sim, e foi importante que sua mãe te dê, eu acredito que ela te dá esse apoio para fazer as coisas que você quer. Qual que é a importância desse apoio que sua mãe te dá? A importância desse apoio, ela me ajuda bastante, assim, tudo que eu precisar, tem minhas dificuldades também, ela sempre está lá me ajudando, a minha família. Então, eu estou sempre agradecida a Deus por ter dado uma família maravilhosa, que me apoia, que me acolhe muito bem. Muito legal. O Miguel também já está grandão, né? 7 anos. 7 anos. E quando as pessoas, essas mães que vocês acolhem, elas têm contato com os filhos de vocês? Vocês dizem para elas, olha, calma. Como que para elas é enxergar hoje a Gabi, que tem autonomia, faz faculdade, vai ser pedagoga, o Miguel, que hoje tem 7 anos, para essas pessoas, enxergar os filhos de vocês,
Como que Eu observo que quando eu começo a conversar e eu percebo que elas querem saber mais informação, e aí eu sinto que ela quer ver alguém. Aí eu mostro a foto do Miguel, você vê o olho brilhar. Né? Nossa, olha só o que ele está fazendo. E o Miguel, hoje ele tem 7 anos e ele ainda não fala. Ele é não verbal ainda, ele solta sons, mas ele não fala. Mas ele tem comunicação. Então eu falo, olha, é uma dificuldade dele, ele não consegue falar ainda, mas ele se comunica. Então, algumas dificuldades podem acontecer, mas eles vão conseguir superar se a gente estiver do lado, se eles estiverem sendo estimulados, e eles vão superando isso. Então ele tem amigos na escola, ele tem uma professora que entende o que ele não está falando, entende? Sim. Então ele está se comunicando. Né? Isso é importante. Ele está começando a soltar sons, a fala está chegando, porque algumas coisas podem acontecer fora do tempo. O andar, né? O engatinhar, o andar, o falar, o escrever, o ler. Tudo isso tem chances de acontecer, sim, vai acontecer, mas no tempo um pouco diferente. Sim. O cognitivo é um pouco mais lento, mas ele alcança. Ô Márcia, qual que é a principal dúvida dessas famílias quando vocês chegam lá a primeira vez? Você entrou nesse universo. Qual que é a principal dúvida, o principal desespero dessa família? A pergunta é assim, ele vai falar? Ele vai andar? Eles perguntam assim, se aquele ser vai ser uma pessoa comum. Né? É o maior medo que eu vejo. De todas as mães que eu perguntei, eu estou fazendo certo? Eu estou fazendo certo? Isso vai acontecer assim, assim, assim? Né? Esse é o maior anseio das mães. O que é que vai acontecer se eu fizer isso que você está falando para eu fazer? Uhum. Né? E nesse mesmo contexto, o que é fundamental que essa família saiba logo no início? A primeira coisa, se essa criança tem alguma doença. Então ela precisa fazer alguns exames, isso é importante. Por isso que o diagnóstico é importante, por exemplo, uma doença cardíaca, né? E tem que fazer a cirurgia para corrigir. Então isso tem que ser feito. Você falando de doença, de saber essas doenças, desculpa eu te interromper, mas já que a gente está falando da doença, o que seria comum para uma criança, um recém-nascido com síndrome de Down? O mais comum é a cardiopatia. Que a estatística, 50% das crianças nascem com cardiopatias. Até tem um médico de São Paulo, Dr. Zamustak, que ele até fala assim, é como se o coração não terminasse a sua formação. Sabe? Ele nasce e o coração não terminou. Então ele precisa corrigir isso cirurgicamente. E isso é fundamental para começar a estimulação. Então tem as cardiopatias, que é a maior doença que mais pode acontecer, mas tem algumas síndromes intestinais, tem algumas coisas com má formação. Por exemplo, o Miguel nasceu com a fenda palatina, o céu da boca não terminou. Sim. Então ele teve que fazer uma cirurgia. Então algumas coisas podem acontecer, isso tem que ser avaliado, porque essas doenças têm tratamento e aí você consegue começar o estímulo com o seu filho. Tá. Né? A síndrome de Down é saudável. Algumas doenças podem vir. Essas doenças têm cirurgias, têm tratamentos e aí a criança segue. Tá. O trabalho de vocês basicamente é acolher, né? Exatamente. Eu acredito que olha, vem cá, porque a gente precisa, eu acredito que essas famílias precisam de um abraço, precisam de um acolhimento, além da frieza, às vezes, do sistema, né? Como é que vocês vão até os hospitais? Vocês chegaram a fazer... Os hospitais conhecem vocês? Ou, se não pelo hospital, como que vocês chegam? Eu já até perguntei no primeiro bloco, você me disse da Santa Casa. Mas nem todo hospital tem essa abertura ou tem essa entrada para vocês. Quem quiser, olha, meu vizinho parece que tem... Como é que faz? Eu já cheguei a visitar uma mãe que uma amiga falou que o projeto existe. E aí ela nos procurou. Então, a gente tem o site do projeto. Pode me falar o site. www.projetoupdown.com
Eu não sabia se era org ou se era com. A Lilian está aqui no estúdio soprando pra gente aqui. www.projetoupdown.com.br. Lá tem os nossos telefones, tem todas as informações. E também muita gente já nos conhece, então acabam informando. Eu acabo recebendo ligações de pessoas querendo informações porque alguém passou para elas. Então, a APAI sabe da nossa existência, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação. Nós demos uma palestra para todos os professores especiais da Educação Especial de Rio Preto. Então, esses professores da Educação Especial também conhecem e sabem o nosso contato. Eles receberam o nosso cartão, um livrinho com um cartão. E aí, quando eles necessitam de alguma informação, nos procuram para que a gente possa auxiliar essa família. Tá, porque vocês, o foco seriam esses bebês. Sim. Mas precisa ser acolhido o tempo todo, né? Assim, em qualquer etapa. Quando a gente percebeu a didificuldade de chegar no bebê pelos hospitais, então vamos chegar na criança. Já que a gente, né, fomos na Secretaria da Saúde, conversamos com as responsáveis pelo Centro de Reabilitação de Rio Preto, habilitação e reabilitação, que é um centro que faz esse trabalho de estimulação precoce, que eu não conhecia, que eu achei incrível esse trabalho, e elas também ficaram sabendo, nós apresentamos o projeto para elas, então elas também podem nos chamar para conversar com as mães. Tá, e como a gente está falando de acolhimento, o que você, nessa sua caminhada, nessa sua jornada, o que você acha que a sociedade ainda precisa entender ou mudar para que essas famílias, novas famílias, sejam acolhidas e inseridas na sociedade? Às vezes a gente fala de preconceito, mas eu sinto mais um medo das pessoas. Não aquele preconceito fóbico de feio, mas sim medo. O que eu faço com isso? Porque eu me coloco no lugar dessas pessoas quando eu não tinha o Miguel. Se uma criança com síndrome de Down sentasse do meu lado, eu ia ficar me perguntando, o que eu pergunto? O que eu falo? Como eu faço com ela? Aí o que é melhor fazer? Levantar e ir embora. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer com a sociedade é ajudar a sociedade. É passar o máximo de informação possível para que cada um possa ser um apoio natural dessa criança, um apoio natural desse jovem. Não precisa estar o pai e a mãe junto. Então, você está numa festa, num local, você percebe que tem uma criança especial. Se você recebeu essa informação, você vai saber ajudar essa criança, sem precisar ter esse medo e sair correndo. Eu sinto mais isso, porque eu me coloco no lugar dessas pessoas. Um dia eu senti isso. Eu quero te agradecer muito mais, agradecer você, Gabi, por ter vindo até aqui, a Lilian, que está aqui no estúdio ainda. Então, quem quiser conhecer mais do projeto UpDown, você já disse o site, eu queria que você repetisse. www.projetoupdown.com.br. E ali no site você vai ter, então, todas as informações e também os telefones e os meios de entrar em contato com o pessoal aqui do Projeto UpDown. Muito obrigada, meninas. Nós estamos à disposição. Eu quero agradecer então às meninas, o site que a Márcia já deu aí para quem quiser acessar e ter contato com o projeto. E se você quiser acompanhar esse programa e a demais programação da TV Câmara, você acesse as nossas redes e também o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. TV Câmara, o canal do Legislativo.